Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 4 de novembro, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos 1, 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus sempre gostava de ir ao encontro das pessoas, dos ricos, dos pobres, santos e pecadores. E ir para comer não era tanto pelo alimento físico, mas era para se alimentar da convivência, se alimentar do ser humano. Jesus gostava das pessoas. E muitas vezes nos sentimos escandalizados quando ele ia na casa dos pobres, dos drogados, dos prostituídos, das falsas autoridades. Mas ele ia na esperança que as pessoas se convertessem, na esperança que as pessoas mudassem de vida. Existe um ditado popular muito falso que diz: Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não, não é verdade. Jesus andava com os pobres, os pecadores, com os drogados, os prostituídos, e ele nunca se rebaixou, nunca se igualou às pessoas no pecado. Ele foi em tudo semelhante a nós, mas não no pecado. E os fariseus observavam a Jesus. Observavam não porque queriam aprender com Jesus, mas para ter algum motivo para condenar Jesus. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Aqui não é somente uma questão do convívio social, mas é uma questão espiritual. Escolher os primeiros lugares significa se exaltar diante de Deus, se achar melhor do que as pessoas. Quantas vezes nós achamos que temos prioridade com Deus, que temos preferência, que somos superiores? Então Jesus contou essa parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, dirá: amigo, vem mais para cima. É isso, vai ser uma honra para todos, uma honra para ti diante de todos. Jesus quer nos convidar à atitude da humildade. Ocupar os últimos lugares significa uma atitude de profunda humildade, reconhecimento de nossa pequenez. E de forma nenhuma ocupar os últimos lugares nos torna piores, inferiores, nos torna pequenos. Não. Ocupar os últimos lugares nos faz sermos mais humanos, mais simples, mais humildes. Os últimos lugares são os melhores, pois não são cobiçados por ninguém. Santa Teresinha do Menino Jesus sempre dizia que gostava dos últimos lugares, pois eles não eram cobiçados, não eram desejados e queridos. E quem ocupa os últimos lugares, ninguém sente inveja dessas pessoas. Charles de Foucault disse que passou a vida toda procurando ocupar o último lugar, mas percebeu no final de sua vida que esse último lugar já estava ocupado. Era de Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, desceu ao céu, se fez pequeno, pobre, nasceu e foi colocado num coxo, morreu numa cruz, não tinha nenhuma casa para morar. Então, o exemplo é Jesus Cristo. É Ele mesmo quem quis ocupar o último lugar. Porque quem se eleva será humilhado, disse Jesus. E quem se humilha será elevado.
Então vamos nos humilhar diante de Deus. Vamos quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. E vamos deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.